Entrando. Boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez no nosso programa Comunicando ODSs, né? O PMI-DF trouxe para si esse desafio de apoiar a comunidade, entender um pouco mais sobre o que seriam esses 17 objetivos da ONU para a busca da sustentabilidade, né? E com muita sensibilidade, nós temos buscado pessoas que tenham, né, e trouxeram para si esse desafio de apoiar e explicar para a gente como fazer parte, como entender, como se sentir inserido, né, enquanto voluntários desse mundo de Deus, né, com tantas coisas acontecendo, né, estamos vivendo uma retomada das nossas atividades convencionais. Então, hoje estamos aqui recebendo a Patrícia Fasano, que vai falar sobre educação de qualidade, que é um direito, gente, de todos, né? E é um anseio também de todos buscar essa educação de qualidade, complementando o que muitas vezes a escola traz, né? Mas o ser humano não pode parar de buscar. Conhecimento nunca é demais. Então, eu vou passar a palavra aqui. Bem-vindo a todos. Mais uma vez, agradeço a participação de todos os nossos parceiros e amigos da comunidade como um todo. Vou passar a palavra para a Luana, que é nossa moderadora, que vai trazer a Patrícia aí para nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Queria falar um pouco sobre a nossa palestrante de hoje. Tá? A Patrícia Barbosa Fasano, ela é secretária de Meio Ambiente da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, São Paulo, sendo interlocutora dos programas ambientais Município Verde e Azul e Agenda Ambiental na Administração Pública. Consultora profissional e técnica junto à ONU, Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, ministrando os cursos de capacitação de sustentabilidade na administração pública, gestão ambiental municipal e implementação dos ODS em 14 capitais do país e 13 municípios da região Sudeste em 2018. Patrícia, seja bem-vinda. Tá? Com a palavra, é uma satisfação estar aqui, fazer parte e poder contribuir com a sua palestra de hoje. Eu que agradeço, Luana, agradeço a Ariela, que foi a pessoa que entrou em contato comigo. É um prazer muito grande estar falando de ODS, porque é uma coisa que, como disse a nossa antecessora, nós todos somos voluntários e voluntários a aprender também o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o que nós, enquanto cidadão, podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável na nossa região, na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa escola, já que a gente vai tratar especificamente do ODS 4, que fala de uma educação de qualidade. Luana, só vou fazer uma pequena correção, eu não sou mais secretária de Meio Ambiente no município de Paraguaçu Paulista, eu fui por 9 anos, hoje eu estou na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, acima, no estado de São Paulo, e sou gestora de 3 unidades de conservação, através da Fundação Florestal. Bom, acho que a gente já pode começar. Tem alguém que vai fazer a transmissão para mim, né, dos slides? Sim, podemos começar, Patrícia. Pois não. Então, para falar de ODS, gente, não tem como eu começar sem falar um conceito de sustentabilidade, porque a gente está falando de objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o que será que é esse ODS, né?
desenvolvimento sustentável, essa sustentabilidade. Eu, como advogada de formação, posso falar para vocês que desenvolvimento sustentável está lá no artigo 225 da Constituição Federal, que é de 1988. Então, falar de ODS, ninguém está inventando a roda, porque isso já existe há muito tempo, se a gente for pensar a nível de Brasil. Mas eu gosto bastante da definição que foi dada um ano antes até da promulgação da nossa Carta Magna, que está no relatório Nosso Futuro Comum, que fala que sustentabilidade é a forma pela qual se busca satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Olha que definição mais bonita, né? E se a gente for pensar nos ODS, os ODS trazem para a gente os 5 Ps, que tratam do desenvolvimento sustentável também. E quais são esses 5 Ps? São as pessoas, a prosperidade, a paz, as parcerias e o planeta. Esses são os 5 Ps que nós temos que pensar de forma macro para definir a sustentabilidade com essa definição que eu dei para vocês, tá? Pessoas, por quê? Porque é o desejo perdão, é o desejo dos ODS erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade de todas as pessoas do planeta. A prosperidade, por quê? Os ODS visam garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. O P da paz, que fala em promover sociedades pacíficas, sociedades justas e sociedades inclusivas. O P das parcerias, que fala em implementar essa agenda dos ODS por meio de uma parceria global sólida. E o P do planeta, que trata mais especificamente de proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. Então, os 5 P se fecham no entorno do conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, seja o que for. Os 17 objetivos, os ODS, eu sempre vou estar falando em ODS, tá? Mas saibam que é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eles são 17. E são indivisíveis. Hoje a gente só vai falar do ODS 4. Mas se a gente pega algum tipo de ação, a gente consegue localizar e trabalhar os 17 objetivos, tá? Ele é um documento que foi adotado pela ONU, já tem alguns anos, foi assinado em 2015, foi assinado por 193 países que chegaram lá em 2015 e falaram, não, eu vou desenvolver essa agenda lá no meu país. E o Brasil é um desses países. E por que a Agenda 2030? Quando ele foi assinado lá em 2015, o compromisso era para cumprir todas as metas dos 17 objetivos até o ano de 2030. Por isso, a Agenda 2030, tá? Ou a gente fala ODS e a Agenda 2030, a gente vai estar falando do mesmo assunto. E a Agenda 2030, os ODS, eles consistem em uma declaração que tem como resultado os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e esses 17 objetivos têm 169 metas. É coisa pra caramba. Se a gente for pensar você comentou que a gente não pode dividir para trabalhar os ODS. A gente tem que somar os 17 objetivos e sempre tentar localizar um de cada objetivo na ação que a gente está desenvolvendo. Imagina o trabalho que não dá isso para todo mundo, né? Eu vou dar um exemplo. Na Fundação Florestal, que é onde eu estou trabalhando hoje, a Fundação tem o seu PPA, que é proteção e recuperação de unidades de conservação no estado de São Paulo. Mas a gente conseguiu localizar dentro do PPA, que são praticamente só 4 metas,
A gente consegue localizar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nessas 4 metas e nas ações que são desenvolvidas pelas unidades de conservação, para vocês verem como são ricos os 17 objetivos e as 169 metas. E dessa localização, a gente usa os indicadores oficiais, que são dados pelo IBGE, pelo SEAD, ou a gente pode criar os nossos indicadores próprios também. Sobre indicadores, hoje eu não vou estar falando, porque senão a gente se estenderia muito, tá? Mas, como eu disse antes, os 17 objetivos, eles são integrados e indivisíveis e mesclam de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Quando eu falei na definição do desenvolvimento sustentável, eu não comentei com vocês que ele está baseado num tripé. E qual é esse tripé? É o tripé econômico, o social e o ambiental. E os 17 objetivos estão embasados nessas 3 dimensões, tá? Essa definição precisa ficar muito clara para todo mundo. E como que surgiu os 17 objetivos que acabou sendo assinado lá em 2015? Eles iniciaram no ano 2000, com os antigos objetivos do desenvolvimento do milênio, que nessa época eu trabalhava acho que no município, e eu me lembro que o Banco do Brasil procurou o município se não queria desenvolver os ODMs naquela época. Os ODMs tinham eles tinham somente 8 objetivos, e eles acabaram vigorando até o ano de 2015, praticamente. E aqui no Brasil, nesse meio tempo, em 2012, a gente teve a Rio+20, que foi exatamente quando se começou a discutir os ODS. Eles iniciou a discussão no ano de 2012, mas só foi assinado em 2015. Então, do ano 2000 até 2015, foram desenvolvidos os 8 ODMs, os 8 Objetivos do Milênio, tá? E a partir de 2015 até 2030 agora, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então. Então, para vocês verem esse quadro comparativo que eu coloquei aí, fica bem fácil da gente entender. Quando eram os ODMs, de 2000 a 2015, eram 8 objetivos, com 21 metas e 60 indicadores. A partir de 2015 até 2030, passou-se a ter 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Indicadores oficiais, tá? Mas, como eu comentei antes, nada impede que cada instituição crie o seu próprio indicador. E essa Agenda 2030, os ODS, como eu comentei também já antes, ele visa o alcance do equilíbrio entre a prosperidade humana e a proteção do planeta. Se a gente for pensar bem, também é uma definição de desenvolvimento sustentável, né? E os ODS, de uma forma geral, ele compõe essa agenda de planejamento e de gestão de políticas públicas e pretende, até 2030, acabar com a pobreza e a fome, lutar contra as desigualdades, combater as mudanças climáticas, ter uma educação de qualidade, equidade, que são os 17 objetivos, tá? E quais são as dimensões? Lembra que eu falei que o tripé do desenvolvimento sustentável são 3 dimensões? A dimensão social, econômica e ambiental. Então, vamos tentar dividir os objetivos dentro dessas dimensões. Se a gente pensa na dimensão social, eu estou falando do ODS 1, 2, 3, 4, 5 e 10, que são ODS 1, erradicação da pobreza, o 2, fome zero e agricultura sustentável, o 3, saúde e bem-estar, o 4, que nós vamos falar hoje, que é educação de qualidade, o 5, igualdade de gênero, e o 10, redução das desigualdades. Todos esses ODSs têm a ver com a dimensão social do desenvolvimento sustentável. E a dimensão ambiental? Aí é o ODS 6, que trata de água potável e saneamento,
É o ODS 7, que trata de uma energia acessível e limpa para todos. É o ODS 12, que fala do consumo e produção responsáveis. O ODS 13, que fala da mudança climática. O 14, que fala da vida na água. O 15, que fala da vida terrestre. Essa dimensão ambiental são os ODS que mais apareceram quando a gente trabalhou o PPA, que é o Plano Plurianual da Fundação Florestal, que é onde eu trabalho. E esses apareceram mais, mas todos os outros também apareceram, nem que fosse uma vez só. A dimensão econômica, fechando o tripé da definição de desenvolvimento sustentável. É o ODS 8, que fala de trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 9, que fala de indústrias, inovação e infraestrutura, e o 11, que fala de cidades e comunidades sustentáveis. Porém, existe uma nova linha que cria ainda a dimensão institucional, que trata do ODS 16, que fala de justiça, paz e instituições eficazes, e o ODS 17, que fala de parcerias, meios e os meios de implementar tais parcerias. Em todos os trabalhos que eu vejo, que eu faço, eu não consigo identificar nenhum ODS que não esteja atrelado a estes dois ODS, o 16 e o 17. Por isso que a gente trata como sendo de uma dimensão institucional, tá? E quais são os principais desafios para a gente estar identificando esses ODSs, seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade? Principais desafios, gente. Mapear as políticas públicas não é uma coisa fácil. Diagnosticar a realidade local em relação aos ODSs. Vocês vão conseguir entender esses desafios a hora que eu der alguns exemplos do ODS 4, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Identificar governança e estímulo à criação de comissões nacionais, subnacionais, para discutir os ODSs, a própria agenda para os governos locais, ter os ODSs como uma prioridade de política pública, promover a inclusão dos ODSs no PPA não é uma coisa simples de fazer. Eu já adianto que o governo do estado de São Paulo é um dos pioneiros nisso, já tem já tem 2 publicações feitas. O PPA ele é feito de 4 em 4 anos, então nós já estamos indo para o 8º ano. São 2 PPAs que já foram interiorizados, esses ODSs, no governo do estado de São Paulo. Capacitar gestores e lideranças não é uma coisa fácil, também é um desafio. Fortalecer as parcerias institucionais, identificar e promover boas práticas voltadas aos ODSs, criar ferramentas de comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, falar dos ODSs e fazer com que as pessoas consigam entender, porque muitas vezes a gente que fala, que lida, que vivencia ODS praticamente todos os dias, tem muita gente que fala, eu não entendo absolutamente nada do que você está falando, Patrícia. Tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo hoje podem pensar isso também. Mas prestem atenção na hora que eu trouxer os exemplos, porque às vezes a teoria ela é um pouco mais densa, mais complicada mesmo, mas na prática vocês vão ver que não é difícil de identificar os ODSs. Bom, outros objetivos dos ODSs também é promover a integração, a cooperação dos entes federativos, sejam o Estado federal, o Estado estadual, propriamente dito, e o município, né? Então, em todos os níveis federativos, federal, estadual e municipal, aprimorar o processo de gestão para alcançar as metas dos ODSs, aperfeiçoar o PPA com base nos ODSs, racionalizar a aplicação de recursos para alcançar essas metas dos ODSs e desenvolver sistemas de informação para que esses entes federativos e a sociedade civil acompanhem essas políticas públicas e as metas dos ODSs também.
Aqui, esse quadro, acho que a gente até já conversou um pouquinho, mas só para vocês terem uma noção, a gente está falando dos 17 objetivos, 169 metas e 241 indicadores. Ao mesmo tempo que a gente fala em interiorizar esses ODS para o PPA. E o que é o PPA? É o Plano Plurianual. Aqui, como eu não refiz o quadro, ele ainda está de 2018 a 2021, mas agora ele já mudou, tá? A gente já está num outro quadriênio. A LDO, ela é anual, todo ano, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual também é anual. Então, o PPA serve, vamos pensar a nível de município, serve para planejar as finanças do município para 4 anos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, serve para orientar o que vai ser feito naquele ano. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, serve para executar o que foi planejado. Tá? Só para vocês terem uma noção. Só o PPA, que é de 4 em 4 anos, LDO e LOA são anuais. E um pouquinho mais da história também dos ODS. Ele foi assinado no dia 25 de setembro de 2015 por 193 países das Nações Unidas, dentre esses países, o Brasil. E qual que é o mote, qual que é o slogan principal dos ODS? É não deixar ninguém para trás. Que é uma meta ambiciosa, não deixa, Patrícia, você é louca, né? Como assim, não deixar ninguém para trás? É não deixar ninguém para trás mesmo, gente. É o futuro do planeta que está exigindo esse cuidado com o ser humano e com o meio ambiente, com a saúde e com a educação. E cada um tem o seu papel no cumprimento desses objetivos. Aí eu vou entrar já no ODS 4, que é o que a gente veio estar conversando com vocês hoje, e eu fiz uma apresentação e eu estou dividindo ela entre ensino fundamental, ensino médio, técnico e superior, nesses 2 níveis, que eu acho que fica fácil da gente estar entendendo. Então, no ensino fundamental, onde estão lá as nossas crianças, como que eu posso estar trabalhando esse ODS 4 que trata de educação de qualidade? Mas a educação não é obrigação do professor, da escola? Óbvio que não, né, gente? A educação é obrigação de todo mundo, nós, pais, dos avós, enfim, da comunidade de uma forma geral. Então, em casa e na comunidade, o que eu posso fazer para contribuir para uma educação de qualidade? Participar de reuniões de pais, colaborar na escola que o meu filho estuda, que meu neto estuda, acompanhar o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, da escola do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto, e estimular o uso de aplicativos entre a escola e os pais, que a gente sabe que hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito importante nessa comunicação mais rápida e pode auxiliar na formação dos nossos filhos. Doar equipamentos usados para as escolas, livros para a biblioteca, instituições voltadas ao atendimento de menores, de jovens carentes, aumentar o diálogo com crianças e adolescentes para incentivar tanto pais e avós que ainda não têm o estudo a voltarem a estudar. Isso em casa e na comunidade. Se for na escola e universidade, o que eu posso fazer para contribuir para o ensino fundamental? Para contribuir para melhorar os indicadores do ODS 4, que trata de educação de qualidade. Eu posso organizar campanhas para arrecadar livro, para arrecadar vídeos e revistas. Vídeo já é um pouco mais antigo, né, gente? Mas pode ainda. Eu tenho vídeo em casa ainda. Para DVD e para vinil, inclusive, então pode. Implantar projetos educacionais complementares com envolvimento familiar, visando estimular a permanência do aluno na escola. Hoje a gente já tem a escola em tempo integral, né? Então, é estimular para que todos os municípios abracem essa ideia também.
até para tirar as nossas crianças das ruas, né? Organizar concursos de redação, concursos de oficina, de leitura para compreensão de textos nas escolas, incentivar a diversidade humana para tentar reduzir com o bullying, que hoje em dia é uma coisa que a gente ouve falar tanto, né? E é tão triste isso. E lá no meu trabalho, se eu estou lá no dia a dia, no trabalho que eu acordo, o que eu posso fazer para estar contribuindo para o ensino fundamental, para melhorar o ODS 4, disponibilizar espaço para leitura na empresa, por que não? Para incentivar essa educação de qualidade, promover um grupo de leitura na empresa, promover a campanha Leitor do Mês, divulgar oportunidades de cursos gratuitos, sejam presenciais ou à distância, ofertar bolsa de estudo para os meus colaboradores para que eles voltem a estudar, fomentar projetos sociais que promovam atividades no contraturno do trabalho. Tudo isso, gente, eu vou estar contribuindo para uma educação de qualidade, para melhorar os indicadores do ODS 4. E o município? O que o município pode fazer? Pode identificar desafios socioeconômicos que afetam as matrículas no ensino fundamental, e eu posso ir atrás dessa comunidade, posso e devo apoiar essa comunidade para lidar com esses desafios e trazer quem não está ainda matriculado para a escola. E essa é uma obrigação do município. Melhorar os equipamentos das escolas básicas e fornecer material didático, material de leitura de boa qualidade, reduzir a evasão escolar. Eu tenho, enquanto município, eu tenho que criar estratégias para alcançar esses indicadores também. Implantar programas de formação dos professores de escolas públicas municipais, construir e manter biblioteca, videoteca, brinquedoteca, o que seja. Isso pode ser em parceria também, tá, gente? Não precisa ser só o município. Tanto que cada um tem a sua obrigação. Vocês lembram que eu falei na escola, falei na comunidade, falei em casa, falei no trabalho, agora estou falando da obrigação do município. Reduzir o número de analfabetos no município. Esses são alguns itens, tá, que a gente pode... Tem N outros. Esses foram o que eu trouxe para estar dando de exemplo para vocês. A hora que a gente for pensar, até aqui a gente falou de ensino fundamental. A hora que a gente for pensar no ensino médio, técnico, superior, vamos voltar lá para o primeiro exemplo. Em casa ou na comunidade, o que eu posso estar fazendo? Algumas coisas vão se repetir, mas outras ainda são novas. Eu posso valorizar a educação dos meus filhos, eu posso acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos em casa. Eu estou conversando com meu filho adolescente? Ou não? Estou deixando isso tudo para a escola resolver. Na escola ou na universidade. Realizar palestras sobre o ODS. O que eu tenho dado de capacitação de palestra para alunos, vocês não têm noção disso, gente. É muita, muita fala mesmo. Organizar gincanas de voluntariado e cidadania. Apoiar iniciativas de inclusão de professores nas escolas e universidades. Organizar concursos de música e escola com diversos temas. Tudo isso são chamariz para os nossos jovens estarem na escola, né? Proporcionar intercâmbio com outros países, apoiar iniciativas de inclusão, aumentar a acessibilidade nas universidades e nas escolas, que é uma coisa que a gente quase não pensa, e acessibilidade é sustentabilidade também. A gente não pode deixar isso para trás, em hipótese alguma. E no trabalho? Para os nossos jovens aí, o que eu posso estar fazendo? Apoiar programas de educação, programas de capacitação, de inclusão digital de crianças, de jovens, para uma futura inserção no mercado de trabalho. Na empresa, ter o jovem aprendiz na empresa, isso é muito importante, não tem como a gente fugir disso. E no município? Mobilizar voluntários para criarem situações de aprendizagem, de gestão em áreas de formação, valorizar a educação para reduzir a evasão escolar. A evasão escolar estava lá no ensino fundamental e está aqui de novo, porque é uma coisa super importante. Capacitar os professores da rede de ensino
E daí é a forma que se apresenta, esse próximo slide, é a forma que se apresenta as metas e os indicadores do ODS 4. Então, pensem que existe uma coluna aqui do lado esquerdo, que é o ODS 4, tá? É o vermelhinho aí para vocês. E a meta, qual que é a meta 4.1? É até 2030 garantir que todos os meninos e meninas completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade e que conduza os resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Essa é a meta até 2030. Vocês acham que é impossível? Essa meta eu acho que não é. Mas para isso tem que ter um esforço conjunto. Esforço dentro de casa, esforço da comunidade, esforço da escola, esforço do poder público. E como que vai se medir isso? Quais são os indicadores para a gente saber se de fato saiu do X e foi para o Y? A taxa de escolarização no ensino fundamental da população de 6 a 14 anos, isso em porcentagem. Taxa de escolarização do ensino médio da população de 15 a 17 anos, a taxa de adequação da idade para aquela série, se está correta. Então, tem vários indicadores oficiais. Se a gente abrir lá o IBGE, o SEAD, a gente vai achar esses indicadores lá. E daí a gente vai fazer o comparativo. Quando foi assinado os ODS, era uma porcentagem. Aí a gente está trabalhando esse ODS 4, que é a educação de qualidade. Hora que chegar lá no final de 2030, a gente vai comparar essa porcentagem. Ela aumentou? Ela diminuiu? Ela zerou 100% agora? Olha que maravilha se isso acontecer. E é isso que a gente quer que aconteça. Aí a próxima página também, eu não vou falar de todas as metas, porque são muitas, tá? Mas eu vou falar para vocês, por exemplo, no município. Ah, Patrícia, tá, mas e quem que está medindo isso? Quem que está fiscalizando isso? Em casa, ninguém, óbvio. Porém, na escola e no município, os municípios estão sendo autuados pelo Tribunal de Contas do Estado, aqui no estado de São Paulo e em todos os estados do Brasil, tá? Aí eu trouxe para vocês, pode passar o slide, por favor. Eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma noção de... Pode ir. Mais um. Esse. Só para vocês terem uma noção. O Tribunal de Contas, ele criou o IEGM, que está escrito aí. Esse IEGM é um índice de eficiência da gestão dos municípios, tá? E ele vai medir, ó, vamos ler ali a primeira linha, o segundo item. A prefeitura não aplicou nenhum programa municipal de avaliação de rendimento escolar no ano de 2018. Esse quesito tem como base as práticas do controle de qualidade do ensino no âmbito municipal. Aí ele está dizendo ali, ó, que o município não está cumprindo a meta 4.1 do ODS. Vocês estão vendo? Aí no outro item, nem todas as escolas deste município aqui que foi auditado, dos anos iniciais do ensino fundamental, estão adaptadas para receber crianças com deficiência, que é uma coisa que está prevista na nossa Constituição Federal, e também não está atendendo a meta 4.5 dos ODS. Só para vocês terem uma ideia, gente, de que o tribunal está fiscalizando a aplicação, a localização dos ODS nos municípios. Aqui eu trouxe só da parte de educação, porque a gente está tratando só do ODS 4 aqui hoje. Mas meio ambiente, frota, a parte de tecnologia de informação, a parte da saúde, tudo o que acontece no município está sendo apontado pelo Tribunal de Contas, caso o município não esteja cumprindo os ODSs. E o Tribunal de Contas, quem trabalha no poder público, sabe que ele aponta uma vez, ele pode até apontar a segunda, na terceira ele começa a não aprovar as contas do município, e isso é um problema muito sério para o prefeito. Então, o prefeito tem que cumprir, tá? Pode mudar a página, só continuando dando exemplo aqui, ó.
esse município que foi auditado, houve unidades de ensino que necessitavam de reparos, reforma, conserto de janela, um monte de escola a gente vê isso, né? Lá em dezembro de 2018, e o município não tinha feito nenhuma reforma, nenhum reparo, não estava atendendo a meta 4.A da ODS, porque até isso está escrito lá nos ODS também, nas metas. Outro item, ó, nem todos os estabelecimentos de ensino dessa rede pública municipal possuíam o AVCB, do Corpo de Bombeiro, que é um auto de vistoria, vigente lá naquele ano da auditoria, que foi em 2018, descumprindo a meta 4.A dos ODS. Outro item, o município informou que não houve aplicação de recursos municipais na capacitação e avaliação de docente, seja da rede municipal de creche, de pré-escola, ou seja, descumpriu a meta 4.C dos ODS. Vocês estão vendo como fecha de uma forma muito ampla o cumprimento ou não cumprimento dos ODS? Então, gente, eu acho assim, que não tem outro jeito. Trabalhar com os ODS, daqui para frente, para quem nunca tinha ouvido falar, é obrigação. Para quem já tinha ouvido falar, que tem conhecimento, é mais obrigação ainda. Tá? Vamos tentar, no nosso dia a dia, identificar se a gente está trabalhando algum ODS, algum dos 17 ODS, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E deixo aqui essa mensagem para vocês. Se forem tratar dos ODS, não tratem de forma individualizada, porque não tem como mesmo a gente trabalhar de forma individualizada. Nós temos os 17 ODS são indivisíveis, tá certo? Na verdade, como era um ODS só, é uma fala um pouco mais rápida, mas é o recado que eu queria dar para vocês. Eu fico aberta a perguntas, se houverem, e tenho essa mensagem que eu acho ela muito interessante, que isso vale muito para mim, porque eu trabalho na área ambiental. Lá há 25, 30 anos atrás. A gente precisa mudar. E quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda, a gente só tende a andar para frente. E é do Gabriel Pensador, que eu nem curto muito, mas o cara escreve pra caramba. E é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E se houverem perguntas, a gente vai tentar responder aqui junto. Patrícia, muito obrigada. Bom, eu já conhecia a Patrícia de outros locais. A Luana, que é a nossa moderadora, ela caiu, eu acho, porque eu não estou vendo ela aqui. Então, por isso que até eu puxei aqui para a gente conversar um pouco. É a Ariela que está falando? É, sou eu. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Acho que abriu agora. Eu acho que eu parei de compartilhar. Estou vendo que tem uma pessoa tentando se conectar aqui, tá meio... Bom, Patrícia, deixa eu só abrir um pouco mais. Não sei se deu alguma coisa estranha aqui no meu Zoom. O que eu queria perguntar, né, até era uma pergunta que estava rolando aí, sobre a questão da pandemia, né? Como que você vê esse problema, né, a vinda da pandemia com a educação? A gente vê que teve muita dificuldade, principalmente no começo. As escolas não estavam preparadas, né, para atender dessa maneira, vamos falar assim, online, como foi, né, como aconteceu. Então, como que você enxerga isso? Você viu isso em algum município mais próximo? Viu se teve... Como que nós vamos conseguir atingir essas metas até 2030 com esses problemas que tiveram? Olha, a pandemia foi um retrocesso para
todos os 17 objetivos, para ser bem clara. Para o ODS 4, especificamente, as escolas fechadas para muitos, o aprendizado remoto e muita gente sem acesso à internet. Então, foram praticamente 2 anos que andou para trás, né? Infelizmente. Para a educação e para a saúde, que é o ODS 3 também, o efeito dos indicadores são devastadores. A gente tem muita reunião no governo do estado, mais como no governo do estado de São Paulo, e a gente já identificou que os indicadores baixaram nesses últimos 2 anos. Então, se a gente quiser alcançar as metas que estão pré-estabelecidas nos ODS, do qual o Brasil é signatário, a gente vai ter que correr muito nos próximos anos e rezar muito para não ter outra pandemia, pelo amor de Deus, porque senão não vamos alcançar com certeza. Eu acho que daí, assim, pensando em todo, né, no todo, não só no Brasil, a gente vê que seria um problema para todo mundo, né? Sim. E esses indicadores, eles baixaram não só no Brasil, né? Foi a nível mundial isso, porque a pandemia foi mundial. Então, vamos ter que correr atrás mesmo a nível mundial. Sim, talvez até fazer uma revisão, vamos falar assim, né, do que esperar, né? Lógico, aconteceu uma pandemia. Quando se pensou lá em 2015, não existia pandemia e nem se sonhava com isso, né? Não se passava isso pela cabeça. Mas é uma reação globalizada agora que a gente vai ter que ter, né? Sem dúvida nenhuma, que eu acredito que só vai haver essa reanálise em 2030 mesmo, porque até lá a gente vai ter que correr atrás para minimizar essa negatividade dos indicadores, né? Sim. Até essa questão pelo menos eu vejo que por causa do IEGM, né, que é aqui é só no estado de São Paulo ou é no Brasil todo, Patrícia? O índice de eficiência, eu tenho quase certeza que é só no estado de São Paulo, tá? Essa resposta eu vou ficar devendo, porque o Tribunal de Contas da União, ele não usa o IEGM, isso eu tenho certeza. Mas eu não sei dizer para você se em outros estados eles têm ou não. E o IEGM é só para a gestão municipal também, tá? O estado, apesar de ser auditado também pelo Tribunal de Contas, ele não responde a um índice de eficiência de gestão, por exemplo. São outras questões que o estado responde. Eu sei disso porque na Secretaria de Infraestrutura, eu coordeno o GT ODS, e a gente localizou os ODS no PPA da CIMA, para compor essa publicação do governo do estado. E eu queria muito que houvesse o IEGM para o estado também, mas não tem, porque a gente queria mesmo fazer esse comparativo. Como nós localizamos em 2021, foi um trabalho que a gente fez de forma remota, a gente quer fazer o comparativo agora em 2022 para soltar uma publicação só da CIMA, só da secretaria. E daí um dos indicadores que a gente queria ver era o índice de eficiência da gestão, mas o governo do estado não responde a esse índice também. Então a gente está vendo uma outra forma de fazer esse comparativo, que é pequeno, né? Porque vai ser de um ano para o outro. Mas a gente acha que vai ter uns resultados muito legais de se entender, uns indicadores que a gente tem certeza que aumentou nesse ano, na área ambiental. Eu não sei, acho que a Luana está com um probleminha na conexão, que até ela tinha me mandado aqui um oi. Tem uma pergunta. Oi, voltei, Conseguiu, Ariela. hein? Tinha caído, tá? Você quer continuar a pergunta? Continue aí, da Gisele Soares. Pode fazer. Tá. Patrícia, a Gisele Soares, ela fez a pergunta de como foi um problema global, esses objetivos não foram ajustados? Com a pandemia, não. Eles permanecem da mesma forma,
Era isso que eu estava falando com a Ariela antes. Eu acredito que, se houverem reajustes, só vão acontecer em 2030 mesmo. Mas Mas não há nenhuma possibilidade, já assim, alguma antes não. previsão de ser Não, desenhado isso? não, antes não. Porque tem alguns objetivos que até já foram atingidos, tá? E tem outros que são mais difíceis, que regrediram com a pandemia. Mas, na verdade, a ONU tá aguardando terminar, porque lembra que eu comentei que de 2000 até 2015 eram os ODMs, que eram só 8 objetivos, né? E depois foi ampliado para 17 objetivos de 2015 até 2030. Pode ser que depois apareça outros objetivos, né? Ou que sejam realinhados esses 17 ODS também. É o que a gente aguarda. Entendi. Ótimo. Perfeito. No caso, a pergunta da Gisele, né, o complemento foi meu, dessa previsão de realinhamento. Enfim, diante de tantos ajustes que nós sofremos, né, em decorrência da pandemia. Às vezes, o que é básico para um público não é para outro, né? Como foi um dos casos que você citou da internet, né? Diversos alunos não tinham acesso a equipamento e nem internet em casa para poder ter essas aulas, né, É um problema remotamente. sério, né? Esse é um problema muito sério. As escolas fechadas é um problema sério. Na verdade, é bem isso mesmo. Para a saúde, que é o ODS 3, e para a educação, que é o ODS 4, o efeito Covid foi devastador. Na saúde, pelos indicadores, né? A quantidade de morte, enfim. E nas escolas, por conta das escolas fechadas, por conta do ensino menos eficaz de forma remota, porque a gente sabe que é menos eficaz, pela inacessibilidade de muitos alunos à internet, né? São coisas muito complicadas de se lidar. E, ao E mesmo tempo, a educação tendo que cumprir os seus programas, né? Porque o professor teve que se virar nos 30 ali para conseguir dar conta de uma série de coisas, inclusive se endividando para comprar equipamento melhor, para poder atender os alunos. Enfim, olha, vejam quantos ODS de forma negativa a gente acaba atingindo aí, né? Patrícia, como quando você mencionou dos alunos, né, eu já ia falar também do corpo docente, porque nem todos os professores eles estavam preparados para ministrar essas aulas de forma online, né, tanto pela forma de ter o equipamento, a estrutura, como também ter o conhecimento de utilizar as ferramentas necessárias para isso, né? E Tudo teve que se virar sozinho, né? Teve que aprender na marra. enfim. É muito complicado, né? Aliás, a pandemia foi um efeito devastador para muita gente. Eu estou com uma pergunta aqui da Maria Cristina, Patrícia, perguntando se você considera que levaremos quanto tempo para recuperar essa quebra na formação. Eu espero que seja rápido. Eu posso dizer para vocês que na área ambiental, por incrível que pareça, o compromisso de reduzir a ação climática teve um efeito positivo, porque as pessoas começaram a trabalhar home office e circulavam menos ônibus, menos trem, poluição caiu em determinadas capitais. Criminalidade. Podemos dizer que sim também, né? E para vocês verem os dois lados da moeda, né? Que eu trabalho na área ambiental, eu acho ótimo esses índices terem melhorado, mas ao mesmo tempo é péssimo para a educação e péssimo para a saúde. E como a gente tem que tratar os ODS de forma conjunta, não tem como a gente separar, ficar feliz porque na área ambiental diminuiu a emissão de gases de efeito estufa, sendo que tinha um monte de gente morrendo, alunos fora da escola, enfim. Não tem como a gente mensurar isso, né? Se vai demorar 2 anos para a gente recuperar, se vai demorar 3.
olha, eu vou dar a minha opinião, demore o tempo que demorar. O importante é retomar tudo isso e melhorar os nossos indicadores. Essa é a parte mais importante. Porque não existe, eu acho, efetividade no indicador que ele não é aplicável, né? Com certeza não. Com Então, certeza não. é o efeito da política, né? Da política pública. Então, não basta criar uma política, né? Você tem que ver realmente se aquela política ela foi aderente às necessidades, se ela trouxe um resultado para a sociedade. E se ela Realmente. tem continuidade, né? Porque se criar simplesmente uma ação, até que não vire uma política pública, simplesmente por criar, que infelizmente é o que os nossos governos fazem, de 4 em 4 anos, não gostei disso, vou mudar. Mudou o fulano da cadeira, vou mudar tudo porque eu não gostei também. Essa falta de continuidade faz com que a gente não tenha políticas públicas boas, efetivas, e isso precisa acabar. Porque se um programa, se um projeto, se uma ação é boa, por que eu vou mudar só porque não foi uma ideia minha? Não é verdade? Mas aí, Patrícia, também tem, ressaltando isso que você está colocando, também tem a questão de que a cada novo dia surgem novas necessidades, né? Então, muitas coisas precisam ser ajustadas, como essa questão, né, que foi ventilada aqui, sempre. Né? Ajustadas, Luana, eu concordo. Eu não concordo com a descontinuidade. Idade, entendo. Então, mais alguma pergunta? Pessoal no Luana, me permite aqui, deixa eu convidar aos presentes a abrir a câmera e poder interagir junto com Patrícia, né? Eu sei que, assim, eu mesmo tive um problema, fiquei fora um tempão para conseguir voltar. Eu estava numa empresa e fui mudar de uma sala para outra, caiu na conexão, foi um inferno. Mas esse tema, Patrícia, eu acho que assim a gente vem buscando uma série de efeitos em vários programas que a gente vê o governo implementar. Só que, assim, às vezes a gente faz avaliações muito rasas da efetividade de uma determinada política, de um determinado programa. A gente não concorda, eu mesma, né? Minha geração é uma geração que é mais antiga, onde a gente tinha um formalismo nas avaliações, na obrigação de conteúdos, né? E que, vou te ser sincera, eu considero que dava resultado, né? E hoje a gente vê de 80 para cá uma série de programas onde não pode reprovar o aluno, tem uma série de diretrizes para poder gerar indicadores de efetividade educacional, mas que a gente, lá na frente, quando recebe esse alunado na faculdade, você vê que os conteúdos são rasos, que não existe uma... Ai, gente, a cachorra chegou aqui e me deu um empurrão. Não existe uma base de alicerce que permita uma formação na graduação mais rápida, mais célere, mais eficiente, né? Então, eu acho que assim a gente deveria ter usado esses 2 anos de pandemia para efetivamente parar e pensar na educação. Porque já que não estávamos fazendo a contento uma revisão mais consciente, né? Acho que não é isso que aconteceu. Isso cabe, na verdade, aos governos estaduais, ao governo federal, né? A nós que carregamos o piano,
nos cabe localizar, identificar os ODS, entender o que eles são. Discutir muito não é o nosso papel, infelizmente, né, Maria Cristina? Mas a gente sabe onde que aperta o calo, né? E sim, a gente tem que mostrar isso para os governos também, né? Acho que mais os professores, de uma forma organizada, podem estar fazendo isso, e quem está nos governos também podem estar fazendo isso, né? Tem que ter essa visão, tem que ter essa sensibilidade. Gostaria que fosse mais fácil. Eu também. Mas a gente, como brasileiro, não desiste nunca, né, Patrícia? Eu acho que o importante é isso. E assim, eu às vezes fico triste de ver que assim o volume de pessoas que busca articular e discutir sobre isso de uma maneira voluntária, né? Junto à sua comunidade, junto às escolas da sua região, né? Para participar dos programas de governo, quando há votação na Câmara Municipal ou na Câmara Estadual, para poder mostrar voz, né? E ter representatividade, né? Ninguém faz, infelizmente. Eu sei que aqui não é o fórum. Mas é isso. Infelizmente, queria que o pessoal tivesse aberto a câmera e viesse discutir com a gente sobre as ODS. Diga, Ariela. Eu queria até ver com a Patrícia, né, como a gente veio falando nessa questão do próprio aqui no estado de São Paulo, né, eu até então trabalhava numa prefeitura, né, e eu era uma das que respondia o IEGM na área de meio ambiente. E assim, desde 2017, desde quando eu entrei, a gente sempre vem respondendo. A gente viu que hoje o Tribunal de Contas ele mudou um pouco o foco, não só contas, mas ele também exige das prefeituras, né, uma gestão, na verdade, né? O IGM ele é para medir a gestão do município. E assim, como a Patrícia falou, né, no estado ainda não tem, mas será que não seria, sim, um modelo a outros estados e a outros lugares seguir, né, esse índice? Porque o que eu vejo é que, com isso, as prefeituras elas sabem que elas têm que responder aquilo ali, elas sabem que tem muita coisa que elas têm que seguir, né? Acaba sendo, às vezes, até uma meta, né? Um pouco mais próxima do que, às vezes, você fala de uma Agenda 2030, são vários países e tudo mais, às vezes parece, dependendo da localização, parece distante, né? Então, nesse meio tempo, Ariela, nesse meio tempo eu fui consultar aqui, ó. Todos os estados têm o IEGM. Legal. Então, isso já existe, e é uma coisa que eu também queria saber e não soube te responder, então fui atrás, e sim, todos, o IEGM é a nível Brasil. Legal. Então, sabemos que, assim, as metas são pedidas para todos os municípios. Sim. O que eu acho unânime, e são analisados 7 temas do IEGM: educação, saúde, planejamento, a gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas, governança e tecnologia de informação. Então, fecha a gestão pública como um todo, né? Eu acho que agora também a população deve, né, estar mais ciente. Eu vejo esse trabalho que o PMI-DF está fazendo, né, de apresentar os ODS, né, fechamos também com essa agenda, né, Cris? Isso. Essa responsabilidade, né, e eu acredito que tem que ser expansivo, né? As pessoas têm que entender o que são os ODS, não ficar só, às vezes, a nível municipal, federal. Isso é um dever de todos. Nós estamos incluídos. Mas eu acho que é muito essa consciência, né, Patrícia?
das pessoas se sentirem parte desses objetivos estratégicos propostos, acolhidos, de certa forma, compromissados, né, pelos países, estados e municípios, de uma maneira geral. Mas a gente precisa saber como ajudar a fazer isso acontecer, né, de maneira voluntária. O primeiro passo é você entender onde isso está inserido, né, no seu dia a dia, na sua vida, e como fazer isso acontecer, como apoiar fazer isso acontecer de maneira voluntária, né? Sim, sim. Reconhecendo a importância, né? Na verdade, Maria Cristina, eu acredito muito em estar exercendo a cidadania. Cada ser humano. A gente fala tanto que os ODS é para o planeta e é para o ser humano, é para melhorar a qualidade de vida. Eu sou ser humano, Isso. Eu sou cidadã, eu quero exercer minha cidadania. É por isso que eu faço isso de forma voluntária. Eu fui atrás, fui aprender sobre os ODS para poder estar disseminando isso. Então, como que eu faço isso na minha casa? Eu faço separando o meu resíduo, pelo menos em seco e úmido, entregando no local adequado. Eu estou melhorando o índice, não só do meio ambiente, mas de qualidade de vida, de saúde. Então, é no dia a dia mesmo, é entender o que eu posso fazer para contribuir, para melhorar, é parar de jogar. Ah, sobrou lá aquele restinho de telha da reforma que eu fiz, vou jogar na beira do rio, vou jogar na beira da estrada. Pois é. Acontece muito, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? O meu município não me dá o local adequado para fazer esse descarte? A maioria dá, porque é obrigado, mas eu continuo jogando na beira do rio. Que é mais perto. Mas será que é mais perto? Pois é. Às vezes, mas assim, é uma consciência inconsciente. É uma mudança de paradigma isso, né? É a gente entender que eu não vivo sozinho, que eu não posso deixar ninguém para trás. A partir do momento que a gente passar a entender isso, as coisas começam a mudar. Isso mesmo. Isso mesmo. Concordo com você, Patrícia. Mas para isso acontecer, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer aquilo que lhe cabe. Que é difícil. A educação é o pilar de tudo isso. Porque, principalmente criança, tudo isso é aprendido ali na escola, né? De pequenininho, principalmente os pequenos, eles têm, assim, um poder muito grande dentro de casa, né? Sim. E se a gente não tiver realmente educação de qualidade, isso não vai mudar. Isso mesmo. É a base, né, gente? A educação é a base. E quando a gente fala educação, a gente sempre acha que está apontando somente para a escola. E, na verdade, ela começa em casa, né? A educação começa em casa, pelo exemplo e pelo acolhimento das orientações que, às vezes, a criança traz e nós pais, às vezes, não acatamos ou não difundimos ou não compartilhamos, né? Com certeza. Na educação, a gente trabalha a formal, que é dentro da escola, né? E trabalha a não formal, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Não é verdade? Voltada para um público que se interessou pelo tema, que veio ouvir. É uma educação não formal. Isso mesmo. Meninas, Matheus deixou a avaliação de reação para colocar. Eu acho que está no link, tem no grupo. Deixa eu achar ele aqui. É muito importante, gente, que assim todo mundo participe, responda a nossa pesquisa de reação, para que a gente possa estar sempre melhorando, né?
o nosso, a nossa, as nossas, os nossos eventos, os nossos convidados. Acabei de colocar aqui no chat o Forms. Por favor, preencham, responda essa pesquisa de reação. Ela é muito importante para que a gente possa melhorar, possa trazer assuntos que sejam do interesse da comunidade. Eu recebi aqui no chat um monte de gente que não conseguiu entrar a tempo, ficou presa em trânsito. Não sei, parece que todo mundo, depois que a gente voltou para o presencial, desaprendeu, né? Gente, que caos que está esse nosso trânsito, né? Mas a gravação vai ficar disponível para vocês entrem, assistam, e é muito importante que vocês participem e atualizem as suas indicações para próximos eventos. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer vocês que estiveram aqui, Luana, Ariela e Patrícia, pela dedicação dessas horas de voluntariado, porque é muito isso, né? A gente faz um pouquinho a cada dia para poder incentivar as pessoas, sensibilizá-las, né? E abrir um espaço de discussão e conhecimento, né? Porque quando a gente compartilha o que a gente aprende mais junto, né? É sempre importante. Eu que agradeço, Cris. Tenho aprendido muito com vocês e é uma satisfação enorme fazer parte do voluntariado. Muito bom. Patrícia, parabéns pela palestra, pelas iniciativas. Obrigada. Eu agradeço demais o convite. É sempre um prazer estar falando sobre os ODS. Você sabe, Patrícia, que o PMI ele se comprometeu a entregar 100 mil horas de voluntariado para a ONU. E um dos projetos é esse, Comunicando ODS, onde a gente tenta viabilizar a busca desse conhecimento, a sensibilização e levar, né, aproximar a comunidade dessas discussões, dessas pautas, para eles se envolverem mais, se comprometerem mais, né? É um prazer muito grande para nós aqui do PMI-DF. Vamos buscar agora uma parceria junto às escolas para que elas tragam os alunos para poder estar participando aqui com a gente, né? E aprendendo isso, né? Muito importante. Muito importante. Então, agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Patrícia, e espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Ariela, pode encerrar a gravação?